Senhores, sejam todos bem-vindos. Está começando a segunda edição do projeto Diálogos sobre a Reforma Tributária Progressiva. Eu sou Aline Mateus, jornalista do Sindifisco Nacional. Iniciamos os diálogos no mês de junho com o assessor econômico do PT e vamos ouvir os representantes dos demais candidatos à presidência da República na eleição de 2022. Numa etapa futura, queremos dialogar com os principais candidatos à presidência da República. Lembro que este evento é uma realização em parceria da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a ANFIP, da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, a FENAFisco, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Sindifisco Nacional. O nosso debate está sendo realizado em formato híbrido, com transmissão ao vivo nos canais do YouTube das três entidades. Todo o conteúdo está sendo gravado e será disponibilizado nas redes sociais das entidades. Portanto, poderá ser acessado pelo público em geral. O objetivo do projeto Diálogos com os Presidenciáveis é analisar a perspectiva de tributação progressiva no Brasil a partir de 2023. Mais especificamente, queremos conhecer a visão dos presidenciáveis e seus assessores econômicos sobre as diretrizes gerais do projeto Reforma Tributária Solidária, formulado pela ANFIP e pela FENAFisco, com o apoio do Sindifisco Nacional. Essa é a única proposta em debate no Congresso Nacional que prioriza a tributação das altas rendas e riquezas. Entendemos que a justiça fiscal no Brasil é um imperativo civilizatório. Nosso sistema tributário é um dos mais injustos do mundo, porque tributamos muito o consumo e pouco as altas rendas, a riqueza e o patrimônio. Entendemos que no Brasil a justiça fiscal se impõe em decorrência da grave crise econômica, social e humanitária que vivemos. Nas crises do capitalismo no século XX, a tributação progressiva teve papel decisivo para a retomada do desenvolvimento econômico e social. E agora, para enfrentar a crise atual, a tributação das altas rendas e riquezas voltou a ocupar espaço no debate internacional. E no Brasil? Qual será o papel da tributação de 2023 a 2026 na superação da crise atual? Por que o Brasil tem dificuldades de adotar propostas de justiça fiscal que estão em debate em países desenvolvidos? Por que a agenda da tributação progressiva, recomendada até mesmo por organismos internacionais como o FMI e o Banco Mundial, por exemplo, são descartadas no debate nacional? E quais as possibilidades de que as mudanças propostas pela reforma tributária solidária sejam contempladas pelas agendas dos principais candidatos à presidência da República em 2022. Para responder a essas e outras questões, o projeto Diálogo com os Presidenciáveis tem a honra de conversar com o economista Nelson Marconi. Nelson é economista, é doutor em economia, pesquisador visitante da Harvard Kennedy School, professor da FGV São Paulo e coordenador do programa de governo de Ciro Gomes, do PDT, em 2018 e em 2022. Para entrevistar o nosso convidado, contamos com a presença de Marlúcia Ferreira Paixão, presidente da FENAFisco, Wilson Antônio Romero, presidente da ANFIP, Tiago Barbosa Almeida, primeiro vice-presidente do Sindifisco Nacional. Após a primeira rodada de perguntas, abriremos espaço para a participação de jornalistas convidados para o evento. Antes de iniciar o debate com Nelson Marconi, vou pedir para que os presidentes das entidades façam a saudação inicial de 3 minutinhos para cumprirmos a nossa agenda. Vou começar com a dama Marlúcia, por favor. Olá, Aline, olá a todos que nos acompanham. Saúdo os meus companheiros aqui representando as entidades, professor Nelson, é um prazer tê-lo aqui conosco. Esse é um momento especial para nós. Desde 2017, que a FENAFisco, juntamente com a ANFIP, com o Sindifisco, com outras entidades parceiras, tem se dedicado ao estudo da tributação no Brasil. Nós entendemos que as grandes desigualdades sociais e econômicas existentes no nosso país, e agora com a pandemia isso ficou bem latente, são produtos de um sistema tributário anacrônico, que alimenta a desigualdade. E nós entendemos que esse é um debate que afeta e que interessa a população brasileira. E achamos que esse momento eleitoral que nós estamos vivendo propicia esse debate. Então, todas as oportunidades que nós temos, a gente procura popularizar essa proposta que a gente denominou de reforma tributária solidária, que é produto
né, desse estudo promovido por essas entidades, mas também com mais de 40 acadêmicos, especialistas sobre tributação no Brasil. Nós oferecemos ao povo brasileiro, né, a nossa opinião, produto desses estudos, mas, sobretudo, propiciamos esse debate, né, que é um tema árido, espinhoso, mas que afeta as nossas vidas. Então, desde já, agradeço muito a sua presença por estar conosco em mais um diálogo sobre a tributação no Brasil. Eu agora passo a palavra para o presidente da Anfip, Wilson Antônio Romero. Boa tarde a todos, boa tarde, Aline. É um prazer dar continuidade ao nosso projeto Diálogos com os Presidenciáveis, hoje honrados com a presença do Nelson Marconi, um trabalhista que comanda e coordena a plataforma do candidato já homologado, Ciro Gomes, e que efetivamente vem dialogar conosco e abrir essa interlocução com os auditores fiscais, com as entidades que promoveram e colocaram no debate no Congresso Nacional o projeto Reforma Tributária Solidária. Esse projeto Reforma Tributária Solidária, que eu tenho a honra de ter dado pontapé inicial durante a minha outra gestão na Anfip, teve sempre a curadoria de um grande mestre nosso, do professor Eduardo Faiani, que eu honro minha homenagem aqui, que nos prestigia, e faço questão de passar às suas mãos, Marconi, desde logo um sumário, um termo referencial desse trabalho agora renovado, remodelado, que nós estamos levando como proposta aos planos de governo, aos programas de governo de todos os candidatos. E, da mesma forma, contribuindo com um outro acompanhamento que a Anfip faz há mais de 20 anos, que é a análise da sustentação do nosso projeto, nosso estado do bem-estar social, que é a análise da Seguridade Social, que eu passo também às suas mãos, a análise da Seguridade Social de 2021, que efetivamente é uma das grandes preocupações, não só nossas, dos agentes da administração tributária, mas, acima de tudo, deve ser da sociedade brasileira. Por isso, muito bem-vindo, muito obrigado a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais e vamos dar continuidade explorando um pouco nosso convidado. Obrigado, Aline. Obrigada também. Eu convido agora o primeiro vice-presidente do Sindifisco Nacional, Tiago Barbosa, para fazer sua saudação. Boa tarde. Obrigado, Aline. Gostaria de saudar os demais membros da mesa, Marlúcia, Romero, o professor Nelson Marconi, muito obrigado pela presença. Para a gente é uma oportunidade incrível poder estar debatendo esses assuntos. A gente sabe que são assuntos caros para a sociedade brasileira, mas que muitas vezes não são bem dimensionados pela população, o impacto que isso causa, né? A gente estava conversando um pouquinho antes. É mais fácil, às vezes, a população entender o orçamento do que a tributação. A forma como o Estado brasileiro é financiado, ele impacta tanto ou mais que a própria questão orçamentária propriamente dita, né? De onde o recurso vem, quem está financiando a máquina do Estado brasileiro. É um debate que a gente precisa fazer, e é urgente no Brasil que a gente amplie esse debate. A gente tem bastante acúmulo em relação a esse tipo de discussão, e talvez se tivesse... É difícil, né, fazer um panorama óbvio, né, de tributação do Brasil em pouquíssimos minutos, mas se a gente tivesse que eleger uma palavra para definir o sistema tributário brasileiro, sobretudo a tributação a forma como é feita a tributação da renda, diria que é uma tributação desigual. Ela acontece de maneira muito desigual, mas de um jeito particular, porque ela é desigual e ela é combinada, porque as diversas formas de tributação da renda no Brasil, elas se combinam para que seja pouco efetivo no que diz respeito a tributar as grandes rendas. A gente tem desde de uma faixa de isenção ridiculamente baixa do imposto de renda da pessoa física, que a partir do ano que vem vai ser cerca de um salário mínimo e meio, o cidadão ele já vai entrar na faixa de tributação. A gente tem a última alíquota da última faixa baixa em comparação aos outros países do mundo, sobretudo aqueles que têm um estado de bem-estar mais desenvolvido. A gente tem poucas faixas intermediárias. A gente tem uma série de isenções
que são especificidades do Brasil, que também não se vê em outros lugares, como, por exemplo, a isenção sobre a distribuição de lucro. E, perfeito, quando a gente olha para esse quadro do tributação, né, da pessoa física, a gente, bom, então, como que isso vai acontecer na jurídica? Né? Por que o lucro ele é isento na pessoa física? Aí, alega-se, porque ele já foi tributado na jurídica. Pois então, vamos dar uma olhadinha com uma lupa para essa tributação da renda da pessoa jurídica para entender. A gente vai ver que boa parte da tributação do IRPJ ela é feita no lucro presumido, como o próprio nome diz, a partir de uma presunção legal do lucro em cima do faturamento. Então, já não é aquela parte daquela linha do resultado das entidades que denota a riqueza. Né? Você, quando fala do faturamento, denota a circulação, né, de bens, produtos, mercadorias e serviços. Então, aí a gente avança, aí começa, conforme que nem descascar a cebola com a mão, né, as primeiras camadas elas são mais flexíveis e saem melhor, e conforme a gente vai avançando, vai ficando mais difícil. Mas quando a gente continua olhando, aí começa a olhar para a legislação internacional. Aí a gente começa a olhar para a legislação societária, a gente vê a questão da dedutibilidade do ágio, que também é outra peculiaridade da nossa legislação tributária, que é uma medida que veio no final da década de 90 e que concentra também, tende a concentrar capital, porque favorece as empresas maiores comprarem as menores e utilizar a diferença, né, entre o valor que foi pago e o que está escriturado como despesa. Ou seja, é também uma medida de concentração de renda e que abre um flanco também para entidades com muita capacidade contributiva e com muitos recursos se organizarem para fazer incisões, incorporações artificiais, gerando... E isso dominou praticamente toda a discussão do contencioso nos últimos 20 anos no Brasil. Né? Quem acompanhou as discussões do CARF sabe disso. Então, a gente tem um quadro complexo de desigualdade, e que a gente precisa entender melhor, jogar luz nele, e a gente tem disposição, conhecimento e acúmulo para tentar contribuir para esse debate com a sociedade brasileira. E nesse tempo, né, de negacionismo, acho que o importante é que a gente jogue luz, tenha luz em cima dos fenômenos que estão presentes, porque muitas vezes a aparência, né, se a aparência fosse igual à essência, a gente não precisaria da ciência. Então, a gente está aqui para jogar luz nesse debate, para contribuir para a sociedade brasileira. Obrigado. Obrigada a todas as saudações. Agora a gente vai começar a ouvir o debate propriamente dito com o Nelson Marconi fazendo a sua explanação. Nós reservamos 10 minutos para esse momento, professor. Fique à vontade. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Pedindo mais uma vez aqui desculpas pelo meu atraso, mas a agenda está muito apertada. E eu queria cumprimentar, então, a Marlúcia, o Romero, o Tiago, e o Eduardo, que me convidou, logicamente, todos vocês que estão aqui também, e que estão nos assistindo ou vão nos assistir, por essa oportunidade de poder falar sobre esse tema tão importante, né, que é a reforma tributária justa, solidária, como vocês mesmos colocam, uma reforma tributária que vá contribuir para melhorar a distribuição da renda no país. Né? Então, eu fico feliz, inclusive, de poder falar desse tema, porque nós, do PDT, estamos insistindo nessa tecla da reforma tributária justa desde a campanha passada. Quer dizer, quem, de certa forma, recolocou no debate, junto com vocês, com as associações, né, mas do ponto de vista das campanhas, dos partidos, quem recolocou esse debate de novo, né, e trouxe, e realmente ele voltou vamos dizer assim, um debate protagonista, ou um debate importante hoje, foi a gente na campanha passada. Quer dizer, a gente trouxe a questão da tributação dos lucros e dividendos, a tributação da própria riqueza, a tributação da herança, colocamos de novo esse negócio e falamos que a gente precisa ter uma mudança significativa na composição da tributação do país. E é sobre isso que eu vou falar um pouco hoje aqui com vocês. Tá? Para começar, eu só queria situar do ponto de vista mais geral, né, dizer que a gente tem um programa que a gente chama o nosso Plano Nacional, o nosso Projeto Nacional de Desenvolvimento, que ele envolve, logicamente, uma série de medidas para levar o país a crescer mais, a gerar mais empregos e fazer isso de forma
justa, né? De forma a também reduzir as desigualdades e melhorando, logicamente, as condições sociais da população, aumentando a oferta de serviços públicos, melhorando a questão da segurança pública, melhorando o acesso aos serviços das minorias, melhorando a questão dos direitos humanos, fazendo isso sempre de forma soberana, né? Sem esquecer da questão da cultura, do lazer, etc., que também impacta em qualidade de vida para as pessoas. E fazendo isso de forma sempre soberana. E a gente tem uma série de medidas no nosso plano, né? Certo? Quer dizer, o nosso plano tem lá uma meta de chegar daqui 30 anos, né? E que está com os mesmos indicadores de desenvolvimento humano, ou, desculpe, hoje são os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Que alcançados por Portugal. Hoje, né, tá certo que a gente quer chegar nesse nível de um país de IDH alto, né, tá certo, lá na frente. Para isso a gente tem uma série de medidas. Só que para fazer isso a gente precisa dizer de onde vem o dinheiro, né? E dizer de onde vem o dinheiro implica numa reforma fiscal e numa reforma tributária, né? A reforma fiscal implica, em parte, né, tá certo, na nossa proposta, em redução de subsídios, né, em reorganização do orçamento, né? Hoje o orçamento ele premia, na verdade, quem gasta mais, né, e quem gasta menos no período anterior ele é punido no período seguinte, e, de certa forma, controle dos gastos correntes, tal, de forma mais efetiva, coisa que a gente acha que tem espaço para fazer. Mas a gente precisa não só fazer isso do lado do gasto, mas do lado da receita a gente precisa fazer uma reforma também, né? E aí a nossa reforma ela propõe os pontos principais. Um deles é esse da redução dos subsídios, né, se a gente reduzir 20% dos subsídios que hoje são concedidos, que a gente sabe que tem pouca efetividade, ou que tem pouco resultado, quer dizer, não tem condicionalidade, não tem cobrança de resultado em cima deles, a gente já supõe aí que vai arrecadar algo com em torno de 70 bilhões. Né? Porque hoje, segundo o Tribunal de Contas, a gente tem uns 350 bi, mais ou menos, de subsídios fiscais e com outros nomes, etc., que são concedidos. Né? Além disso, a gente tem a criação de uma tributação sobre lucros e dividendos distribuídos, né? Certo? Quer dizer, a gente estima também que com uma alíquota em torno da casa dos 15%, 20%, a partir de um certo nível de lucros e dividendos distribuídos, logicamente, a gente também pode ter um crescimento da receita, aí, algo da ordem de 60, 70 bi, mais ou menos. Né? E, além disso, a gente tem uma tributação que a gente propõe sobre riqueza, né? Sabendo mesmo assim que tem uma série de problemas, que pode ter fuga de capitais, né? Tá certo? Mas que com isso a gente pode compensar com a implementação de um IOF, né? Tá certo? Que possa tornar desestimulante a pessoa tirar o capital do país, né? Não compensa sair. E a gente também estima que a partir de um certo valor, né? Tá certo? A partir de 20 milhões vamos dizer, de riqueza, a gente cobrando uma alíquota de 0,5%, vai arrecadar aí também algo como na casa dos 60 bi por ano, né? 60, 70 bi. Lógico que são estimativas ainda preliminares, tá certo? Sujeitas a correção, etc. Né? São apenas grandes números, tá certo? Que podem ser questionados, tal, tudo mais, mas eu estou colocando só uma ideia geral de grandeza. Né? E então a gente tem no bojo da nossa reforma tributária, né? A recriação de dividendos distribuídos, né? Uma criação desse imposto sobre riqueza, um aumento da alíquota do imposto sobre herança, a ser discutido se deve ser um imposto que deve ficar sobre a jurisprudência federal ou estadual, como é hoje. Né? Também um redesenho, por exemplo, do imposto sobre do território rural, né? O ITR, né? Que hoje é muito baixo. Então, a gente tem meios de fazer a arrecadação aumentar e, ao mesmo tempo, distribuir renda. E como vocês estão vendo, o que nós estamos tentando mostrar é que essa reforma, ela, de certa forma, ela pretende, né, aumentar proporcionalmente a taxação dos mais ricos e, do outro lado, diminuir proporcionalmente a tributação sobre o consumo, se a gente quiser chamar, ou sobre a produção. Né? Muitos entendem que falar por tributação sobre a produção está errado, porque, na verdade, as pessoas vão consumir. Então, de uma certa forma, vai ser repassada para o consumidor de toda forma. Mas, vamos dizer, produção / consumo, né? Reduzindo proporcionalmente. Eu sei, aqui o Thiago falou de vários problemas que tem aí, as empresas argumentam sobre tributação, tal, etc. Realmente, né, a gente pode
várias coisas que você falou aí, inclusive tem o juros sobre capital próprio, que acho que você não citou, que é outra questão, né? E que a gente, com isso, pode equilibrar para diminuir a carga sobre a produção proporcionalmente e aumentar proporcionalmente sobre a renda, mas sobre a renda dos mais ricos. Porque quando a gente tributa menos o consumo e a produção, nós estamos não tributando na hora de produzir, que está errado, né? Porque a gente perde competitividade com isso, e vai tributar mais lá na frente quem oferir o rendimento depois, o lucro, tal, etc., né? Que é depois de você passar por todo o processo produtivo. Vamos deixar a produção, né, primeiro acontecer para depois tributar, né? Então, esse é um princípio importante. O outro, então, e a tributação sobre a renda tem que ser de quem? Sobre os mais ricos, com o aumento da tributação, como a gente está falando. Tem esses outros problemas que o Tiago bem falou aqui, da tabela do imposto de renda, né? Necessidade de corrigir a tabela, que hoje faz com que isso vamos dizer, é um aumento camuflado do imposto de renda, né? Tá certo? Há quanto tempo você não corrige a tabela? Logicamente, à medida que os salários têm alguma correção, né? Tá certo? O rendimento das pessoas, ainda que a correção seja muito baixa em função da crise, né? Mas você tem aí, logicamente, mais gente começando a pagar imposto. Então, você está aumentando a base tributária fortemente com a falta de correção da tabela do imposto de renda, né? Só para completar, então, eu falei do imposto de renda, falei sim, eu ia falar sobre essa tributação sobre o consumo, a produção, etc. Porque, no fundo, quem paga, né, essa tributação sobre o consumo, e tem estudos que mostram isso, o próprio Orair, o Gobetti tem um texto muito interessante mostrando, né, que se você muda a tributação sobre a produção, quem é que está pagando mais esses impostos hoje são os mais pobres, né, porque são sobre quem incide, no fundo, mais fortemente dentro da cesta de consumo, né, esses tributos, né, tanto os tributos do ponto de vista de tarifas públicas, como sobre bens e serviços, né, isso pesa muito na cesta, principalmente dos mais pobres, e a gente, com isso, ao reorganizar a tributação sobre a produção e o consumo, a gente pretende unir os impostos, né, em um imposto de valor sobre o valor agregado, né, os impostos que hoje são cobrados sobre a produção e o consumo, a gente também pretende, com isso, ajudar tanto na competitividade como reduzir o custo para os mais pobres. Tá? Eu ia falar mais uma coisa, mas, ok, depois eu lembro e me falo. Acho que, de saída, é isso que eu queria dizer para vocês. A gente tem que fazer uma reforma tributária, é essencial no nosso programa, quer dizer, uma coisa para fazer no primeiro momento de governo, é a reforma mais importante que a gente tem que fazer. E a gente, logicamente, espera contar com o apoio do Congresso. E como é que a gente consegue financiar isso? Financiar, não. Como é que a gente consegue suporte para essa reforma, né? Porque é uma reforma que muda muito a distribuição de renda na economia, né? A gente entende que, fazendo um pacto federativo, negociando com os governadores eleitos, os prefeitos eleitos depois da eleição, né, a gente vai querer negociar e dizer, olha, nós vamos, na verdade, alongar o prazo de vencimento de vocês das dívidas, vamos cobrar uma taxa de juros maior, que é uma coisa exorbitante, menor, né, desculpe, uma taxa de juros menor, já que a taxa de juros hoje é uma coisa exorbitante no país. Com isso, a gente pretende, né, abrir espaço para que vocês façam mais investimento, né? Os estados, os prefeitos, logicamente, vão gostar. Vão dar também suporte, acesso a todas as prefeituras que tiverem situação irregular do ponto de vista fiscal, para tentar regularizar, para poder acessar financiamentos nos organismos internacionais, com aval do Tesouro, tal, tudo isso. Né? E fazendo essa mudança, essa renegociação de dívida dos estados, a gente fala, olha, mas para fazer tudo isso aqui, para renegociar isso, eu preciso ter também recursos do outro lado. Então, preciso que vocês me ajudem a aprovar a reforma tributária e todas as reformas que nós estamos querendo fazer. Então, a gente entende, vamos ter apoio no Congresso, onde vocês vão dizer para os deputados, vocês, logicamente, os deputados são autônomos em relação a isso, né? Mas eles logicamente, estão preocupados com as suas regiões, com os seus estados. A gente pretende que, então, fazendo essa renegociação toda com os estados e municípios, eles também, né, convençam os deputados das suas regiões a apoiarem as reformas. Então, vai ser na base de um pacto federativo. Né? Se chegar num impasse muito grande, as nossas reformas, não só a tributária, o Ciro já tem falado isso, a gente vai fazer consultas públicas, tal, etc., referendos públicos, para tentar, que é uma coisa prevista na Constituição, para a gente tentar aprovar as reformas. Tá? Uma coisa última que eu queria dizer é que os estudos que a Receita fez, eu sei que vocês fazem também, foram muito úteis para nós, para mostrar essa desigualdade da carga tributária sobre a pessoa física.
tá certo? Quer dizer, a hora que você abre as contas realmente do imposto de renda, você vê como os mais ricos pagam muito menos tributos em função de lucros e dividendos que não são tributados, uso de livro caixa, quer dizer, uma série de coisas que são tributadas só na fonte, que, logicamente, aí são os mais ricos, aqueles que acabam tendo acesso a esse tipo de instrumento, né? E quando você olha a tabela, eu lembro que eu vi o último estudo que eu vi da Receita, acho que foi referente a 2019, se não me engano, é realmente escandaloso. Você vê a isenção que você tem na renda dos mais ricos. É brutal, a grande parcela deles não é tributada. Então, a reforma ela não é só uma questão de eficiência econômica, a reforma tributária, mas ela é uma questão de justiça também. É uma das formas da gente distribuir renda no país, né? E, então, é fundamental que ela tenha essas características e que ela seja fortemente colocada. A gente pretende, se eleito, né, colocar isso no Congresso no primeiro dia de governo e ter prioridade máxima para votar isso. É isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigada, professor. Então, agora nós vamos às perguntas dos representantes das entidades, seguindo a mesma ordem das saudações. Sendo assim, convido novamente Marlúcia a fazer a primeira pergunta. Professor Nelson, nos últimos 30 anos, a reforma tributária no Brasil, os debates, virou sinônimo de simplificação da tributação do consumo. A agenda prioritária do Congresso hoje está desconectada com o debate internacional, né, que contempla preferencialmente a simplificação da tributação do consumo, sendo omissa, como o senhor mesmo falou, quanto à tributação da riqueza. Basta notar, você também falou, sobre a carga tributária sobre bens e serviços, representa 14,2% do PIB, com poucos paralelos ao redor do mundo. A média da OCDE, que é sempre tomada como referência, é de 10,8% do PIB. Se essa agenda já era limitada, tornou pior ainda após a crise agravada pela Covid e a necessidade cada vez mais de recursos por parte do Estado. A reforma tributária solidária, que é como nós damos nome ao nosso projeto, reconhece a necessidade de simplificação da tributação sobre o consumo e faz propostas de mudanças nesse caminho. Entretanto, consideramos que essa simplificação, embora necessária, é insuficiente, sendo imperativo que se acabe com a injustiça da tributação excessiva sobre o consumo e a reduzida sobre a renda e a riqueza. E a minha pergunta vai: o que o senhor acha sobre o conteúdo dessas reformas que estão sendo debatidas no Congresso Nacional? Tá. Então, as reformas que estão tramitando no Congresso Nacional, né, elas vão no caminho da simplificação da estrutura tributária, que eu acho correto, tá, ok? E também no caminho de tentar resolver algum tipo de guerra fiscal, né, tá certo? E um pouco vamos dizer, essa questão do pacto federativo do ponto de vista tributário. Então, tudo bem, elas vão na direção correta, mas como você mesmo falou, Marlúcia, elas são incompletas, porque elas estão tratando de uma parte da tributação, que é a tributação sobre a produção e o consumo e alguns desses impostos, né? E a gente tem uma outra parte da tributação muito importante, que é a tributação sobre a renda, que você também mencionou, a própria OCDE. Se você pegar os dados da OCDE, isso fica claro, né? Tá certo? Quer dizer, a maior parte dos países da própria OCDE tem uma participação maior da renda e menor da tributação sobre a produção e consumo, certo? E a gente tem uma composição que é o contrário. Então, a gente precisa mudar essa composição. E as reformas que estão até agora no Congresso não estão tratando dessa questão, né? Certo? Nem da tributação da riqueza. Então, o que acontece? Ainda que a gente discuta, né, a parte toda da simplificação tributária sobre a produção e o consumo, com base nesses projetos que já estão no Congresso, que acho que podem ser aperfeiçoados, mas de certa forma já foram bastante discutidos lá, né, a gente tem que avançar mais. E aí realmente a gente precisa ter um projeto que seja completo e que trate da questão da tributação da renda. E não só isso, quer dizer, a gente tem outras coisas que a gente precisa colocar dentro da reforma tributária relativas a, por exemplo, competitividade, né, tá certo, do setor exportador, né? Hoje a gente tem uma lei Candir, que vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas que isenta, por exemplo, exportação de bens primários e de semi-manufaturados. E não isenta de manufaturados, certo? Que é justamente o produto que a gente precisa mais estimular para a exportação,
né? Tá certo? Quer dizer, a gente faz a tributação inversa do que precisa ser feito em qualquer país que se desenvolveu, vai tributar menos, né, a exportação de produtos manufaturados e vai tributar mais aquilo e ele, vamos dizer, tem como recursos naturais. Então, eu não estou nem defendendo aqui, deixa eu falar, o aumento da tributação sobre os produtos primários, não é isso. Mas eu estou defendendo que os produtos manufaturados tenham o mesmo regime, tá certo? Quer dizer, se for para tributar, tributa todo mundo igual, certo? Ou tributa menos os manufaturados, só para dar um exemplo, né? Tem a questão da tributação, aí a gente nem entrou nessa discussão, do financiamento da Previdência, né? Certo? Quer dizer, a gente tem que financiar a Previdência, a base de financiamento da Previdência, né, uma parte dela vem justamente, não toda, mas uma parte vem da folha salarial, da folha de pagamento formal da economia, e a gente sabe que a formalidade na economia brasileira está diminuindo. Quer dizer, o nosso programa visa realmente criar empregos formais. Mas, tá certo, como tendência, a gente vê muita gente querendo empreender, né, tá certo, querendo ter outro tipo de ocupação, digamos, de vínculo, né, tá certo, que não seja necessariamente um vínculo o profissional com uma empresa via carteira de trabalho. Então, como é que nós vamos financiar a Previdência no futuro? A gente tem que tratar disso também. Então, tem outros pontos que realmente precisam ser tratados de uma forma mais global, mais olhando para uma visão mais completa da reforma tributária e que essa está cuidando especificamente dessa simplificação da parte da produção e do consumo. Essa questão da renda que você falou é essencial a gente retomar. Retomar não, né? Colocar na reforma. Tá? Obrigada pela primeira pergunta. Agora o Wilson Romero. Marconi, me preocupa muito, principalmente um partido que tem um fundamento trabalhista no seu ideário e a visão para a educação, mas, acima de tudo, para os pobres. Nunca no Brasil se viu tanta miséria na rua. Tanta miséria, tanta gente sem teto, cada vez mais a desigualdade aumentando. E isso é um fator primordial embutido no conjunto daquelas fontes de financiamento para os programas de redistribuição de renda, que são efetivamente os do orçamento da Seguridade Social. E esse orçamento, que tem o tripé básico de previdência, saúde e assistência social, nós temos que buscar formas mais modernas e mais efetivas para financiá-lo. Como o partido e como o candidato visualiza essa possibilidade de mudar o elenco de fontes como contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a COFINS, a contribuição social sobre o lucro líquido. E, acima de tudo, também a própria contribuição previdenciária, né? Que é uma demanda de efetivamente trocar e definitivamente acabar com a contribuição sobre a folha. Temos espaço para isso? E agrego uma segunda pergunta. Esses programas de redistribuição de renda são os que impactam no teto das contas públicas, da Emenda Constitucional 95, em que há um crescimento muito além da inflação, um crescimento vegetativo na previdência, na demanda da assistência social, na própria saúde. Como nós vamos tratar também esse limitador, que nada mais é que um instrumento de ajuste fiscal, de responsabilidade fiscal, que é a Emenda Constitucional 95, o teto de gastos. Pretende-se acabar com o teto de gasto ou simplesmente flexibilizá-lo de alguma forma? Bom, em relação, primeiro, à forma de financiamento, né, da Seguridade Social, né, e os impostos. A gente entende que tem vários impostos que precisam ser realmente simplificados e que precisam ser transformados no imposto de valor adicionado, ou valor agregado, né? E dentro dessa lista de impostos está a COFINS, está a contribuição sobre o lucro líquido. Então, eles estão dentro desse projeto. Agora, você, de qualquer forma, precisa ter, dentro disso, recursos destinados para a Seguridade Social, para a saúde e para a assistência. Então, uma coisa é a gente pensar, vamos fazer a reforma tributária para simplificar, as duas coisas estão interligadas, logicamente, mas estou falando assim, pensando que eu tenho que fazer a reforma tributária e tenho que garantir recursos para as despesas da Seguridade Social. Isso são dois princípios fundamentais. E que esse IVA novo, tá certo, tem que garantir uma parte dos recursos, como já existe hoje para a saúde, né? Garantir uma parte dos recursos para os programas assistenciais e para o próprio programa de renda mínima. A gente está
eu sei que a assistência social não é só isso, né, tá certo? Mas um componente importante é um programa de renda mínima que a gente quer, inclusive, tornar ele constitucional. Não em termos de valor, mas dizer que ele efetivamente vai ser um programa colocado na Constituição, porque eu sei que muita coisa que a gente coloca na Constituição engessa, mas nesse caso é importante, porque a pobreza é tão grande no país, que a gente tem que colocar na Constituição que vai existir um programa de renda mínimo, que a gente batizou ele de Eduardo Suplicy, em homenagem ao hoje vereador, né, mas que já foi deputado, já foi prefeito aqui também, e que ele vai, de certa forma, tentar unir 3 programas hoje existentes, né, o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, o seguro-desemprego e a aposentadoria rural num programa só, talvez com valores diferentes, né? Mas, enfim, mas a gente vai ainda, para não reduzir, logicamente, o benefício de nenhum deles, mas a gente está pensando no desenho dele, certo? Então, isso também a gente quer prever esse programa na Constituição, certo? Bom, agora, você me fez uma outra pergunta que é importante, em relação ao teto, né? Quer dizer, se a gente quer ter um desenvolvimento de um país, né, certo? Onde você tem um avanço da população todo ano, né? Tá certo que a gente tem um crescimento de 2, 3, nascem 2 milhões, 3 milhões de crianças por ano no Brasil, certo? A gente agora diminuiu um pouco, está em torno de 2 e pouco, se não me engano, já foi 3, né? E você tem essa desigualdade social, como você falou, é visível, olho nu, como a pobreza está aumentando nas grandes cidades, né? Isso sem contar nas regiões mais longínquas, mas nas grandes cidades a gente vê isso a olho nu, os dados estão mostrando isso, a gente precisa ter realmente mais gastos orientados tanto para as políticas sociais como para a infraestrutura, porque a infraestrutura ela não é só competitividade, que é muito importante para gerar empregos, né? Você melhorar a infraestrutura do país, ela tanto aumenta a competitividade como gera emprego, mas tem uma parte dessa infraestrutura que é social. Nós estamos chamando essa infraestrutura, por exemplo, orientada para saneamento, para habitação, para transporte urbano, tá certo? Para melhoria da mobilidade. Isso nós estamos chamando de infraestrutura social no nosso programa. Então, essa infraestrutura social também precisa receber mais recursos. Com o teto de gasto que está aí, quer dizer, lógico que você precisa da reforma tributária para isso, mas, do outro lado, se você mantém o teto do gasto da forma como ele está hoje, é impossível você aumentar essas despesas, né? A gente precisa lembrar que o teto ele tem sido só corrigido pela inflação, já faz alguns anos. Isso tem diminuído a participação da despesa primária em relação ao PIB, né? Enquanto o PIB estava crescendo, logicamente, né? Agora o PIB a inflação está mais alta que o PIB, então, mas você teve durante muito tempo aí uma redução real das despesas, né? Redução real desculpe, a redução real não, uma manutenção do ponto de vista real, mas abaixo do crescimento da economia, abaixo do crescimento da inflação, tal, tudo mais, né? Do crescimento nominal da economia, eu quero dizer, né? Não do crescimento real. E, com isso, você teve aí uma compressão das despesas, principalmente de investimento, e na área social, né? Enquanto isso, a despesa com juros corre solta, né? Tá certo? E ela também é uma despesa que pressiona a dívida pública, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar o teto de gastos, certo? Isso é essencial. Deixando o investimento de fora do teto, né? Criando uma regra diferente para corrigir as outras despesas, que tem que ser ou a inflação mais o crescimento do PIB real, que seria, na verdade, o crescimento do PIB nominal, certo? E a gente tem que mudar essa regra de correção do teto, deixar o investimento de fora, né? E, logicamente, ter uma série de regras que possam possibilitar também a evolução do gasto social, tá certo? Por exemplo, na saúde, etc., né? Então, o teto, da forma como ele está, ele não pode continuar vigorando, né? Certo? Você tem que criar condições para poder ampliar as despesas, né? E, inclusive, reduzir, logicamente, a despesa com juros, reduzindo a taxa de juros, porque é um absurdo, né? A gente tem a despesa primária controlada e a despesa com juros absolutamente fora de controle, certo? Ninguém fala nada, não é que nós estamos colocando um teto para a despesa com juros, não é isso, mas ela está fora de controle, a taxa de juros altíssima, né? Aumentando o custo da rolagem da dívida e, logicamente, aumentando a própria dívida pública. E, do outro lado, nós temos um teto aqui que está recaindo fundamentalmente sobre a despesa social e investimento. Quer dizer, não dá, né? Certo? Em relação à Previdência, a gente precisa lembrar que a gente tem uma proposta de reforma, né? Que a gente continua ainda defendendo, né? Tá certo? A gente entende que a reforma previdenciária tem que ter 3 pilares, né? Tá certo? Uma renda mínima, tá certo? Que garanta para os mais pobres uma certa renda, depois, quando eles atingirem uma certa idade, né? Tá certo? Que é muito parecida com a aposentadoria rural.
uma parte da rendimento que tem que ser vinculada ao regime de repartição e uma parte mais alta do rendimento, tá certo? Só a parte mais alta do rendimento que teria que estar submetido a um regime de capitalização, ainda que você possa combinar as coisas, tal, etc. Né? Mas a gente tem esse princípio que entende como importante. O financiamento da Previdência, como eu falei antes, é um problema que a gente precisa ver como vai equacionar, porque ele está baseado numa contribuição que está muito vinculada, de um lado, à produção e, do outro lado, à folha de pagamento formal. Né? Certo? Quer dizer, se você continuar com a economia brasileira nessa dinâmica que ela está, nós vamos ter que fazer outra reforma da Previdência daqui a pouco, porque a arrecadação vai continuar sofrendo problemas. Né? Tá? É isso. Então, eu convido agora o Tiago, representando o Sindifisco Nacional, para fazer a pergunta. Bom, professor, eu gostaria de pegar uma carona na pergunta da Marlúcia e um pouco numa parte da sua resposta sobre a questão da exportação de commodities, né, e como uma tributação mal feita nessa área faz com que se perca o principal caráter da tributação sobre consumo, produção, é o caráter extrafiscal, né? Não é aquele propriamente arrecadatório, né? Então, uma tributação mal feita nessa área prejudica, assim, perde a potencialidade, né, do sistema tributário no que diz respeito à possibilidade de intervenção, uma intervenção positiva na economia. Mas tem uma outra coisa, eu estava comentando um pouquinho antes com os jornalistas, um desafio que eu fiz, que era o seguinte, que uma coisa é a tributação, é o fato gerador na saída, né, do produto. Outra coisa é o lucro da empresa que está exportando a commodity. Isso aí não tem, né, em tese não tem isenção, tem que tributar normalmente. A gente podia pegar um estudo, né, um desafio que eu gostaria de lançar, era o seguinte, pegar o volume total, escolher uma commodity qualquer, né, pegar o volume total da exportação, o destino, o local para onde essa commodity foi exportada, o preço pelo qual ela foi exportada. Isso é tudo dado público. Dividir um pelo outro, né, e pegar o valor que foi praticado por unidade. E comparar esse valor com o que foi cotado em bolsa. A gente sabe que as commodities são cotadas nas bolsas internacionais. Eu aposto, sem medo de perder, que o valor dessa exportação vai estar muito mais inferior ao que é praticado nas bolsas de valores, vai ser muito inferior, e que boa parte dessa exportação foi feita para paraíso fiscal. De commodities, que se você pegar a commodity que foi exportada, se a gente pegar o que a gente exporta para paraíso fiscal e colocar e tentar levar para a ilhazinha do Caribe, para onde foi exportado, não vai caber. Né? Não vai caber lá. Normalmente, o que acontece? A empresa ela fatura para ela mesma, no paraíso, e vende pelo preço de mercado para o exterior, e depois tenta internalizar esse dinheiro, deixa o lucro bonitinho ali no paraíso fiscal, e tenta internalizar esse dinheiro depois utilizando legislação, né, para entre aspas, ela remete o lucro, mas a forma, né, é uma venda para intragrupo, é uma operação intragrupo, normalmente. Isso acontece muito, é uma operação intragrupo. E fica lá bonitinho o dinheiro no paraíso fiscal. Aí depois, muitas entidades elas tentam trazer esse dinheiro de volta para o Brasil, utilizando as legislações para atrair investimentos estrangeiros, que não são nem muito não são propriamente estrangeiros, assim. Agora, isso, óbvio, detona, né? Isso derruba a base de cálculo do tributo da renda no Brasil, né? E força o sistema tributário brasileiro a migrar para uma tributação regressiva, que é aquela mais fácil de fazer, né? Que falando em português, claro, é bem mais fácil tirar o dinheiro do pobre é mais fácil do que do rico. Por isso é que o pobre não tem o dinheiro, né? E o rico consegue. Assim, então, a gente sabe que tem... Agora, isso, do ponto de vista administrativo, isso tem algumas dimensões. A gente tem a dimensão que é propriamente legal, que é a legislação dessa área, que precisa de uma intervenção ativa do governo.
e tem uma dimensão que é uma dimensão administrativa, que é a alocação dos recursos dentro dos órgãos para que se faça determinado trabalho ou outro. Por exemplo, a gente, quando altera um critério de malha, a gente sabe, é possível simular exatamente e saber quantas pessoas vão cair a mais na malha. Né? Isso é um cálculo facílimo de fazer. Qualquer pessoa que sabe mexer com banco de dados faz isso rapidamente. Né? A gente consegue simular isso com muita facilidade. Então, a pergunta já longa vai no seguinte sentido: é como que o eventual governo encararia essa questão da relação da nossa economia com os paraísos fiscais e como que aí eu pergunto, né, se o Banco Central tem um papel importante nisso, no sentido de divulgar, né, da Receita Federal ter acesso aos contratos de câmbio, ter acesso aos fluxos, já que o estoque no paraíso fiscal é difícil, né, da gente aferir. Assim, quais são os mecanismos para identificar esses fluxos, né, se isso é uma coisa realmente relevante, importante, se está dimensionado, a importância disso para a sociedade brasileira, para a economia, né, e como também que, do ponto de vista administrativo, a alocação de recursos pode vir a favorecer um tipo de atuação do Estado brasileiro em detrimento de outro, que é aquele de ficar perturbando o pobre. Tiago, muito obrigado pela pergunta, todas as 3 perguntas ótimas. E essa realmente é mais uma questão importante para a gente pensar em termos de justiça social. Quer dizer, o fato de existirem paraísos fiscais ao redor do planeta é um escândalo, né? Tá certo? Quer dizer, não é um escândalo apenas para o Brasil, né? Tá certo? Mas um escândalo, é um problema para a economia mundial. Você vê que o presidente dos Estados Unidos está preocupado com isso, os dirigentes alemães, né? Tá certo? A Merkel já vinha falando disso antes, né? Enfim, outros dirigentes também, quer dizer, outros países também estão com a mesma preocupação, né? No nosso caso, o que você está me falando são casos que são mais escandalosos ainda, né? Quer dizer, você exportar para um produto para um paraíso fiscal, quer dizer, você não paga tributo sobre o produto, ok? Eu acho, inclusive, que eu acho melhor não tributar o preço do produto, para ser bem clara a minha posição, né? Porque você vai provocar outra distorção, mas no caso o problema é que o que você disse, por isso que eu te perguntei, eles não estão tributando o lucro nesse caso, porque estão remetendo para um paraíso fiscal, certo? E aí reverter de novo esse dinheiro para o país como se estivesse investindo aqui e aproveitando a legislação baseada em investimentos, quer dizer, é a total, digamos, elisão fiscal, né? Tá certo? Quer dizer, a gente não pode dizer que é uma evasão, mas eles estão usando brechas na legislação para tentar pagar menos impostos, né? Tá certo? Hã? Abuso de forma. Exato, né? Então, quer dizer, e aí o que acontece? Logicamente, isso implica em menos receita e, do outro lado, você vai ter que tributar mais quem, aonde vai mais fácil, lá nos mais pobres. Então, atacar essa questão vamos dizer, da inexistência de impostos dos paraísos fiscais, quer dizer, nós não vamos poder acabar com o paraíso fiscal em outro lugar, porque não depende da gente no Brasil. Mas a gente pode mexer na tributação com a ajuda de vocês, logicamente, que conhecem muito o assunto. Na verdade, vocês é que tem que sugerir isso, né, e dizer como vão fazer, porque vocês estão trabalhando com isso o tempo inteiro, né? Como é que você faz para tributar esse capital que está saindo e como é que você pega ele, tá certo, se ele voltar? Na verdade, a ideia é que ele, se quiser ir para um paraíso fiscal, ele tem que ser tributado a hora de sair daqui, né? Ele não vai ser tributado na entrada lá, mas ele tem que ser tributado na saída, se ele quiser ir para lá. Porque eu não tenho controle sobre o que está acontecendo lá no paraíso fiscal. Mas a gente tem o controle aqui, o país tem o controle da saída. Então, isso realmente tem que mudar, tem que ser tributado, né? E tem que ser redesenhado para tirar esse incentivo, né? Tá certo? Esse mecanismo que possibilita colocar o dinheiro lá fora e trazer ele depois aqui sem nenhum... com impostos muito baixos. Então, dentro da reforma tributária, a gente tem que ter essa preocupação de não desincentivar a produção. Acho que essa é uma coisa importante. Logicamente, ter a tributação mais justa, então melhorar a distribuição da renda, mas não desincentivar a produção, mas também neutralizar esses mecanismos que possibilitem isso que a gente chama de elisão fiscal, isso que você falou de abuso de forma, né? Isso é fundamental a gente fazer na reforma. Por isso que a reforma tem que ser muito mais abrangente do que a gente está tratando agora, certo? A gente precisa taxar na saída esse capital. E, logicamente, a gente precisa aí ter como que eu diria,
né, um investimento, né, tá certo, nesse setor da arrecadação, da receita, tá certo, e que possa ajudar-nos nesse processo, inclusive para fiscalizar melhor isso, né, tá certo? Quer dizer, uma outra coisa que é fundamental hoje, que vocês sabem melhor do que eu, é que boa parte dessas operações não são físicas, né? São operações eletrônicas, quer dizer, digitais. Então você precisa ter acho que a Receita já trabalha nesse sentido, né, tá certo? De ver como é que você vai fiscalizar isso. Boa parte das operações de comércio eletrônico entre os países, essas operações todas que não tem nenhum trâmite físico, né, tá certo? Mas que passam justamente somente por uma esfera digital. A gente precisa também pensar como é que nós vamos fazer para tributar isso, né? Acho que é isso. Eu ia falar uma coisa complementar, quer dizer, quando a gente fala do IVA, a gente precisa ver que fica tão gritante, né, como é desigual a tributação no Brasil, que a hora que você fala, vou fazer um imposto único, né, e vou criar um IVA, qual que teria que ser a alíquota média dele para ele manter a mesma carga tributária? É 25%, 26%, não é isso? Quer dizer, você vê como é a alta tributação aqui sobre a produção, é desigual, né? Você só resolve isso se não é reduzindo a carga tributária total, mas mexendo nesse equilíbrio entre carga tributária sobre a produção e sobre a renda, né? Isso é um desequilíbrio muito grande. Você vê o setor de serviços reclamando, vai aumentar muita tributação, tal, etc. Ok, mas veja quanto que a indústria, que é quem mais sofreu do ponto de vista setorial, né, o peso dessa tributação sobre a produção, aonde recai mais? É sobre a indústria de transformação, que é o setor que deveria ser mais estimulado para produzir, para exportar no país, né? Então é uma distorção muito grande aqui do sistema. Só para complementar, eu sei que não era a tua pergunta, mas eu lembrei desse assunto, era importante a gente falar. Obrigada a todos pelas perguntas, ao professor pelos esclarecimentos. Nós vamos agora ampliar nossa discussão, abrindo espaço para a participação dos jornalistas que prestigiaram esse debate. Se possível, eu gostaria que as perguntas versassem, né, sobre o tema do nosso evento, que é a tributação progressiva. Eu vou começar abrindo a palavra para o Eduardo Laguna, da Agência Estado. Obrigado, boa tarde a todos. Professor Nelson, a última discussão sobre desoneração da folha de pagamento esbarrou na forma como essa desoneração seria financiada, porque a proposta era a criação de um imposto nos moldes da CPMF, né, para permitir a redução dos impostos sobre a folha salarial. Eu queria saber como que essa questão está sendo tratada por vocês, e qual que é a avaliação que vocês fazem sobre proposta de uma recriação de um imposto como a CPMF para abrir espaço a desonerações ou mais investimentos, mais gastos públicos? Obrigado. Obrigado, Eduardo. Vai fazer uma pergunta de cada vez, né? Obrigado, Eduardo. Bom, a gente, vamos dizer, nesse projeto que eu expliquei para vocês no início, né, a gente entende que ele seria um projeto suficiente para melhorar a nossa capacidade arrecadatória, certo? E para resolver hoje os problemas que a gente tem, vamos dizer, tanto a distorção como a necessidade da gente financiar investimento e tal no país. Então a gente não está pensando numa CPMF, né, tá? Para ser direto na sua resposta, né? Esse modelo nosso não está incluindo aqui uma recriação da CPMF, não é? Mas a gente entende que, no âmbito dessa reforma de reestruturação dos impostos, a gente precisa pegar uma parte dessa carga, logicamente, financiar a Previdência. Mas, vamos dizer, no conjunto geral, a gente entende que financiamento da Previdência, né, e, vamos dizer, a sustentabilidade do sistema previdenciário depende ainda dessa reforma que a gente propôs lá desde a campanha passada, certo? Então, nesse sentido, vocês têm que mudar um pouco, fazer essa combinação entre capitalização e repartição para possibilitar o financiamento da repartição, né, desse modelo de repartição, com a reforma tributária que nós estamos fazendo e, com o tempo, né, tá certo, a gente depender menos de uma tributação sobre a folha, justamente, porque seria difícil, né, tá certo, a gente, ao mesmo tempo você tem que tributar menos o trabalho, né, a folha de pagamento, e a gente entende que a CPMF não é um imposto que, a princípio, seja tão eficiente, assim, digamos, né? Tá certo? Quer dizer, ele realmente, dependendo da alíquota que você coloca, de quem você cobra, tal, etc., mas ele pode também começar a incentivar
outras formas de fazer negócios, né, tá certo? Evasão de capitais, tudo isso. A gente tem uma certa preocupação. Então, o novo CPMF, por enquanto, não está no escopo da nossa reforma. Tá? CPMF ou qualquer coisa parecida, né? Tá certo? Eu chamei de CPMF, que era um nome antigo, mas qualquer coisa que venha nos mesmos moldes. Obrigada, professor. Eu convido agora a Jaqueline Toledo, que é assessora de imprensa da Finafisco, que tem uma pergunta que chegou online, né, Jaqueline? Isso. É uma pergunta do Guilherme Mendes, do Antagonista. Ele fala que o Ciro é um candidato que tem que compor sua equipe econômica, ao mesmo tempo que tem as suas bases econômicas muito sólidas no Plano Nacional de Desenvolvimento. E em que medidas o escolhido do Ciro para a economia teria liberdade para agir, uma vez que ele é um economista que já tem um plano pronto, quase que de cabo a rabo? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Quem tem um plano pronto de cabo a rabo? O Ciro? Bom, veja bem, o plano que o Ciro formulou de cabo a rabo, ele formulou com os economistas que assessoram ele, tá certo? Então, quer dizer, tanto eu como o Mauro Benevides, né, como outros economistas que também ajudam muito, né, eles ajudaram o Ciro a formular esse programa. Quer dizer, então, o Ciro é uma pessoa muito capacitado, eu não estou tirando o mérito dele de forma nenhuma, tá certo? Ele realmente escreveu o livro, né, certo? Fez o programa, ele tem tudo muito claro na cabeça dele, mas ele discute todos os pontos antes dele lançar as ideias, ele traz as ideias, a gente leva para ele e nós discutimos. Então, quer dizer, não tem nenhuma incompatibilidade entre o que eu ou o Mauro pensamos, né, tá certo, que somos as pessoas até o momento, né, tá certo, que estamos cuidando dessa área econômica para ele, né, e o que ele pensa. Então não existe isso que ele tem um plano pronto e vai colocar a goela abaixo para nós. Não, o plano está formulado conjuntamente. O que a gente, na verdade, quer fazer é discutir esse projeto com o restante da sociedade, isso sim. Não é certo? Então, uma vez eleitos, a gente fala, olha, nós temos um projeto nacional de desenvolvimento que quer chegar em tal lugar, em tal período, né? Tá certo? A gente tem uma série de propostas, tal, etc. Mas a gente quer acordar uma série de metas, etc., do próprio governo, né, com o próprio setor privado, ouvindo o setor privado. Então, aí sim, esse detalhamento do plano vai ser feito, na verdade, em debate com o setor privado. Tá? Obrigada, professor. Obrigada pelas perguntas. Com isso, estamos chegando ao fim do nosso segundo diálogo sobre reforma tributária progressiva. Queria passar a palavra novamente para o Nelson, para ele fazer as considerações finais. Obrigado. Bom, eu queria agradecer vocês pela oportunidade de discutir esse tema aqui, quer dizer, ele é muito importante. Infelizmente, né, a gente tem tido pouco espaço para debater muitas ideias nessa campanha, né? A campanha está muito fraca no sentido de debate de ideias, né? Os candidatos, parece, alguns deles, inclusive, não estão muito interessados em debater muitas ideias, mas, enfim, para nós é importante trazer esse debate. E esse debate, na nossa campanha, quer dizer, no nosso programa, ele é totalmente compatível, do nosso ponto de vista, com o que vocês colocaram aqui. E a gente vem fazendo esse ponto de vista há 4 anos, né? A gente tem levado essas propostas. Então, eu só tenho a agradecer aqui e ficar muito feliz e me colocar à disposição para a gente prosseguir nesse debate. Inclusive, para vocês sugerirem aperfeiçoamentos, tá certo? Colocarem sugestões, etc., de como pode ser feita a reforma. Quer dizer, ela não está absolutamente fechada na nossa proposta. Então, a gente gostaria muito de poder ouvir as associações aqui, exatamente. Vou considerar tá certo, todo o material que vocês me entregaram, as propostas de vocês, e incorporar ela na nossa proposta. Estou aberto para continuar discutindo. Muito obrigado. Obrigada, Nelson, pela disponibilidade. Obrigada, Tiago, Marlúcia, Wilson, aos jornalistas que nos prestigiaram aqui e todo mundo que nos acompanhou em casa, né? Debates como esse são muito importantes para a construção de um país mais justo. Muito obrigada a vocês e nos encontramos nos próximos debates. Até breve.